Tito, capítulo 2, nós vamos ler, fazer a leitura do verso 1 ao verso 10. Tu, porém, me falo que convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te louvamos, Senhor, pela palavra, porção da palavra que foi lida. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem ferido o nosso coração, ó Deus, mas com o objetivo de nos sarar, nos curar. Ó Deus, te agradecemos pelo cuidado. Ó Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de poder ter essas palavras, ó Deus, sendo ditas no dia de hoje. Ó Deus, te louvamos, Pai, pela oportunidade de escutar a Tua voz por intermédio da exposição da Tua palavra. Ó Deus, fortifica o nosso coração, que a nossa mente possa estar atenta a Ti. Ó Deus, livra-nos, Pai, de toda distração. Ó Deus, que possamos, Pai, procurar, ó Deus, no meio dessa terra tão fértil, Senhor, tesouro, grande tesouro. Ó Deus, que o Senhor, Pai, possa plantar no nosso coração a semente, que ela possa germinar, crescer e dar frutos, frutificar, Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Nos ajuda, é isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós temos exposto a carta de Tito. Nós estamos na exposição da carta de Tito a Tito. E nós temos visto o quão importante as verdades aqui contidas e vemos como é atual. Como é atual o assunto, os assuntos aqui tratados. É muito atual. Parece que foi escrito justamente para a geração de hoje. E se torna mais atual do que o Jornal de Amanhã, como diz o pregador. É mais atual do que o Jornal de Amanhã. O ser humano, ele se repete em várias eras. Ele vem se repetindo, se repetindo, se repetindo e se repetindo. Ninguém pode dizer, eu sou o homem moderno. A sua modernidade, ela em algum aspecto já foi estabelecida lá no passado. Seja na modernidade de depravação, ou na ideia mirabolante que você acabou de ter. Na história da igreja, podemos ver o percurso que ela recorreu, ou que ela correu, ou que ela traçou, e veremos que vários dos nossos pensamentos, dos nossos erros, já foram tratados com homens lá do passado. Nós estamos vendo na carta de Tito algo muito presente nos nossos dias. Tito estava na ilha de Creta. A ilha de Creta é formada por várias cidades, e dentro dessas cidades tinham igrejas, e essas igrejas elas estavam passando por dificuldades.
homens tinham se infiltrado dentro da igreja de Cristo, homens que eram pastores de si mesmos, aqueles homens lá de Judas, pastores de si mesmos, que achavam que conhecia algo, que achavam que tinham um conhecimento superior, homens que distorciam a palavra de Deus, homens que viviam por sua própria ganância, homens que não tinham nenhum cuidado com o rebanho do Senhor, homens que começaram a introduzir na igreja de Cristo pensamentos distorcidos e ímpios, que trazia a impiedade e combatia pelas suas próprias práticas a piedade. Por isso que Paulo vai começar a carta dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter que voltar de novo à piedade. O conhecimento que eu trago a vocês, ele gera piedade, necessariamente, e eu digo necessariamente, de forma absoluta. O conhecimento das Escrituras, ele tem que gerar piedade, tem que gerar piedade. E não é uma piedade intelectual, é uma piedade prática. É uma piedade prática. Não adianta você conhecer todos os conceitos da piedade e não praticar. Se você faz isso, isso é um conhecimento que te levará ao inferno. Se você faz isso, você vai ser um daqueles que vai correr para o Senhor através do seu conhecimento e chamá-lo Senhor, Senhor, e Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. E por isso temos aqui discutido acerca de teologia prática. Não teologia, muita gente, o século que estamos, a era em que nos encontramos, é uma era onde o conhecimento está a um estalo. Se eu quero saber sobre isso, eu vou no YouTube e procuro. Eu vou ver uma pregação a respeito disso. Eu vou formar minha opinião a respeito disso. E não importa o que o meu pastor está dizendo, não importa o que ele viveu, não importa se foi ele que foi colocado na comunidade local, na igreja local, para pastorear um rebanho, reconhecido por esse rebanho. Não importa se isso aconteceu, não importa se houve esse chamado. O que importa é que eu preciso conhecer e preciso ser pastor de mim mesmo, porque o conhecimento está a um estalo, ou a um clique, ou a um toque. Então muita gente hoje está achando que sabe muito, porque pode achar lá na Wikipédia e rever conceitos, estratagemas, vou refutar, vou mostrar que ele está errado, eu vou sair vitorioso dessa batalha. Mas quando na realidade ele não passa de um maldito que um dia escutará do próprio Senhor, que ele diz que professa: aparta-te de mim, sai daqui, suma na minha frente. Na igreja de Creta estava cheio desses homens. Por mais que eles não tivessem acesso ao YouTube, por mais que eles não tivessem acesso ao Facebook, ao Wikipedia, ao Google, mas eles estavam cheios de si, eles conheciam algo a mais. Mas o que condenava eles era a vida prática. Por isso que Paulo vai dizer: olha, eu vou passar logo uma triagem, qualidades, para você aplicar essas qualidades aos que aí estão e ver que eles não passam no crivo, que eles são ímpios de forma prática. Então, no primeiro capítulo nós vemos as refutações e recomendações de Paulo a Tito. Tito faz isso, faz isso, faz isso. E no segundo capítulo ele inicia apontando para Tito e diz o seguinte: olha, Tito, no primeiro versículo: tu, porém, Tito,
fala o que convém à sã doutrina. E ele começa a discorrer acerca do que é a sã doutrina. Olha, eu vou mostrar para você o que é a sã doutrina. E aí a gente poderia pensar: opa, Paulo agora vai começar a falar sobre os arcanos de Deus, vai falar acerca do universo, da imensidão do universo, vai falar sobre os aspectos cognitivos, as implicações teóricas de teoremas, teorias. Agora vamos entender o que é a sã doutrina. Nós vamos ver agora e contemplar o quanto ele é sábio, o quanto é rebuscado esse conhecimento. Aí Paulo começa, bota os 2 pontos aí. Eu vou te mostrar, Tito, o que é a sã doutrina. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, no verso 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja só, como assim? Os homens que estavam em Creta, na ilha de Creta, falavam coisas que nem conheciam. Eles se mostravam, homens conhecedores. Falavam coisas mirabolantes. Paulo diz: olha, isso aí não traz proveito em nada. Isso não traz proveito em nada. É preciso fazê-lo calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras com esse tipo de conhecimento. O verso 14 aí do primeiro, nós vimos Paulo apontando e dizendo assim: olha, no verso 13 ele diz: tal testemunho é exato, portanto repreendo severamente, para que sejam sabios na fé e não se ocupem com fábula judaica, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Muito conto da carochinha, muito blá blá blá, palmadores frívolos, falavam coisas sem sentidos, queriam se mostrar intelectuais, mas a vida deles estava caindo aos pedaços. E Paulo vai falar para Tito: olha, Tito, essa é a sã doutrina, é um viver diário, é ser temperante, é ser respeitável ao homem idoso, é ser sensato, é ser sadio na fé, no amor, na constância, que eles não fiquem oscilando. Maturidade na fé traz constância na fé. Nunca vi ninguém ficar maduro para estar caindo. A maturidade cristã não faz ninguém cair. Feito uma fruta que amadurece no pé e cai podre. Não, a maturidade, ela vai trazer força na raiz. Não é assim? Não devemos olhar para a sã doutrina como algo extremamente inalcançável. Vou ler Berkhoff, eu sei muito Berkhoff, eu estou entendendo Berkhoff. Homens que entram no seminário, mas não estão dispostos a lutarem pela igreja de Cristo, apenas para dizer que sabem. Quando na verdade o que Paulo vai dizer: olha, volta de novo à simplicidade do Evangelho, ao viver diário. Aí ele passa para as mulheres. Ele já falou aos homens e agora ele vai falar às mulheres. E ele chama as mulheres mais velhas a também uma vida piedosa. E aqui nós vimos que elas devem parar de estarem fofocando. Elas deviam parar de ficarem alcoolizadas.
Mas antes elas deveriam ser mestras do bem, para que elas instruíssem as mais jovens. E nós temos aprendido bastante, e eu tenho visto muitos resultados acerca do que nós temos estudado aqui, escutado. A parte que se aplica às mulheres também se aplica aos homens. Como nós vimos, isso aqui tudo está acontecendo por causa da nossa omissão, lá em Gênesis. Nós vimos que a mulher, o seu desejo, vai ser dominar sobre os homens. E nós vimos que o feminismo, ele começa em Gênesis. O desejo, esse desejo pecaminoso da mulher, seria contra o governo de seu marido. E o marido, com sua mentalidade distorcida, o que é que ele faz? Ele se rende a esse domínio das mulheres. Ele se rende. A tendência é você se render e não executar o plano de Deus e governar. É aí que está o problema. Escute bem. E ela começa falando, e ele começa falando às mulheres jovens. As mulheres jovens devem buscar a sensatez, a medição, o equilíbrio. Sensatas devem buscar a sensatez. Equilíbrio, essa palavra sensata, logo depois do amar o marido, ou amar o ter marido, ou se preparar para ter o marido, serem instruídas a amarem o ser esposas. Estamos falando da regra e não da exceção. Sabemos que existem pessoas que são pessoas chamadas para o celibato. Não estamos falando dessas pessoas. Estamos falando de pessoas da regra geral que são chamadas ao casamento. E essas pessoas, essas mulheres devem ser preparadas desde a sua infância nessa missão de ser esposa, ser mãe de filhos. As mulheres devem ser instruídas desde a sua mocidade a isso. Depois o amar a ter filhos, amar ser mãe, e agora ser sensato. Nós vimos que o sensato aqui, quando Paulo está dizendo, olha, ensina as mulheres a serem equilibradas. Equilibradas. Esse termo equilíbrio, imagine aí uma balança e numa ponta existe o emocional e na outra ponta existe o que é racional. E acontece que é o seguinte, quando isso não está em equilíbrio e uma parte pesa mais do que a outra, ela se encontra em desequilíbrio, insensatez. Ou você é muito racional e esquece o emocional, de forma que você, por se tornar muito racional, você está comunicando que você foi muito magoado e não quer mais ser sentimental e começa a magoar os outros, porque pensa que os outros é só um pedaço de carne e esquece que os outros também são emocionais. Ou você é muito emocional e é guiado também pelo vento das emoções, o calor do momento.
E Paulo diz: olha, vocês mulheres mais velhas, vocês mulheres que já passaram por isso, ensinem as mais novas a estarem sempre no equilíbrio, a serem equilibradas. Esse é o equilíbrio. Você vê que Paulo vai dar esse adjetivo logo depois de dizer: olha, amar o marido, amar ter filhos. Amar o marido, amar o ter filhos, serem sensatas. Você não pode se render aos argumentos racionais, e muitos argumentos racionais, que você vai encontrar pela frente sobre a questão do porquê não ter marido e do porquê não ter filhos. É ter muito argumento racional. Uma coisa pode ser racional, mas ela não é verdadeira. Você pode criar obstáculos e pode fazer sentido, mas na realidade ela não é verdadeira. Se você vê esses argumentos racionais, quando parte para o extremismo, você vê que ela foi muito magoada, guardou a emoção, agora está vendo de forma racional, e ela começa a disseminar ódio. E nós vimos isso muito inculcado no movimento chamado feminista. As feministas estão muito atreladas a esse desequilíbrio. Elas são desequilibradas. Haja vista que se você pegar a vida de qualquer feminista, e se você fizer uma pesquisa de campo, qualquer feminista, eu estou fazendo a generalização, qualquer uma, olhe a família dela e veja e contemple do porquê ela é feminista. Um pai ausente, uma mãe que não sabe se portar como mulher piedosa. Você vai ver uma família destruída. Ela está desequilibrada. Ela não está raciocinando de forma equilibrada. Sejam sensatas. Essa é a mesma qualidade dita aos anciãos. Olha, vocês têm que ser sensatos. As mulheres novas também devem ser sensatas. Porque todo crente, seja ele homem ou mulher, eles devem buscar sensatez, buscar equilíbrio. Ok? Interessante que ele, utilizando o ser sensata para as mulheres mais jovens, ele não está excluindo a sensatez, o equilíbrio das mulheres mais jovens. Porque elas poderiam dizer assim: ah, não, mas eu sou jovem, eu sou tola, por isso que eu cometi esse tipo de erro, por isso que eu estou andando dessa forma. Não é só os mais... Esse equilíbrio não deve só vir com a idade. Ele deve ser buscado no hoje, no aqui, no agora. Como é que eu vou buscar isso? Através da palavra. Como é que eu vou buscar isso? Através dos exemplos de irmãs piedosas. Converse com elas. Sabe? Na sua mente. Deixe marcado. Veja um idoso e ligue o botãozinho. Tenho que aprender, vou falar com ela, vou ver a trajetória de vida dela, por que ela chegou aqui, por que ela está viva, o que ela passou, e adquira conhecimento.
Adquira conhecimento. Conversar é adquirir conhecimento. Sabe? Você tem uma pessoa que possa conversar, principalmente se for cristã. Procure saber dela. Comece a escutá-la. Procure ver se tem algo para você, as suas experiências. O que foi? Ó, vó, o que a senhora aprendeu com a vida? Estou aqui sentado do seu lado. Sabe? Você vai ver que ela vai ter prazer de falar para você: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. E você vai ali, ó, e vai contando os dias delas no seu. Nós temos um salmo: vou contar os meus dias para me tornar sábio. Aprenda a contar também os dias dos outros. Aprender com os erros dos outros. Buscar sensatez. Buscar conselhos. Sempre fazendo a mediação. Sempre trazendo o equilíbrio nas ideias. As mulheres cristãs que viveram a vida cristã, essas é uma fonte de conhecimento. Sabe, muito importante. Os homens idosos, nós, tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos contar sobre o que aconteceu, sobre a vida dele, como ele viveu, como ele chegou até aqui. E Paulo diz também: olha, mulheres, sejam honestas. Honestas. Esse honesto aqui da Rafa é fraco. O adjetivo aqui é fraco. No grego, a palavra melhor utilizada aqui é: sejam puras. Puras. Sejam limpas. Sejam castas, recatadas. Recatadas, castas, sejam respeitáveis, sejam santas. Busquem pureza. As mulheres devem buscar a pureza, principalmente a pureza moral. Principalmente a pureza moral. Você tem a moralidade bem ajustada, com isso vem a pureza sexual, vem a pureza conjugal e todas as outras purezas. Porque através do mandamento que você conhece a respeito da vontade daquele que te purifica. E não, eu acho que vai ser assim, eu acho que assim está melhor, eu acho que é assim. Não, tira teu acho. Busca na lei de Deus o viver puro. Paulo vai tratar muito acerca da pureza. Lá em Timóteo, Paulo vai dizer: olha, busquem ser puros. Busquem adornar-se com roupa adequada, modesta, discreta. Não seja o vosso vestir com trança de ouro, colocando, sabe, naquele tempo existia a moda de colocar uma pérola no final da trança ou entre as tranças, fazer um trançado com as pérolas, para mostrar que tinha poder aquisitivo, para mostrarem que eram melhores do que as outras. Diz: olha, não, assim não leve as pessoas a pecarem. Sejam puras. Esse puro aqui é o alto senso
de nada fazer, nada dizer ou nada vestir, de forma que a sua pureza seja distorcida, manchada, maculada pelo pecado, levando outros a pecarem. Como assim? Aqui a gente vai ver muito, é a questão sexual dos homens. Não é só a questão sexual dos homens. É a questão de você se vestir para se achar melhor, para que a irmãzinha do lado se sinta suprimida na sua capacidade financeira, para que ela sinta inveja. Não é só chegar assim, eu estou aqui bonita, não vou chamar a atenção dos homens, mas eu sei que vão sentir inveja do meu vestido novo que eu comprei, e eu tenho capacidade financeira para comprar, e compro mesmo, e vou mostrar que tenho dinheiro. Veja, as mulheres da igreja devem ser puras. Não pensem dessa forma. O Deus que contempla o que você fala, também contempla o que você pensa. Ele contempla o que você pensa e Ele está vendo as intenções do coração. A desculpa, Deus conhece meu coração, não serve para justificar, serve para você ser condenado ainda mais. Deus conhece meu coração e é por causa disso mesmo que você vai ser condenado, porque você está com o coração traçando projetos iníquos. Tome cuidado, hajam com modéstia. Não só nessa questão de fazer inveja, mas na questão também de trazer olhares sexuais sobre vocês. Deus conhece o coração de cada um. A sexualidade, ela demonstra alguns aspectos familiares. Acho que já falei aqui que na maioria das vezes, se você pegar uma pessoa que se veste de forma vulgar, pode ter certeza, ele está no pai. Ela não tem referência de um pai piedoso. Ela quer atrair para si os olhares masculinos, para mostrar poder através da sedução. Douglas Wilson, ele vai dizer que sedução é condução. Sedução é condução. Toda vez que eu me deixo seduzir, eu me deixo conduzir. E quando eu me deixo conduzir, eu coloco alguém para me conduzir, me fazendo mais uma vez como não governante, mas governado. Eva novamente sendo a influenciadora da sua vida. O homem se deixando seduzir. Adão novamente aparecendo em sua vida. Lutero disse, se eu não me engano, que ele pensava que nas águas do batismo Adão morria, mas aí logo depois ele descobre que Adão sabia nadar. Adão sabe nadar. Homens vão estar nessa corrente de não se deixar dominar. Mulheres vão estar nessa corrente de quererem dominar, mesmo que isso seja através da sedução, da impureza sexual, mesmo que seja assim. Ou você está pensando que a nudez que aí está exposta não é reflexo do pecado?
do desejo delas dominarem. Mesmo que no final das contas, todos eles estão dominados pelo pecado. E que no final das contas, nenhum nem outro manda, mas o pecado manda. O Senhor deles é o pecado. Tome cuidado com eles. Adornem-se com roupas adequadas, modestas, discretas. Isso aqui não é legalismo. Adequado, discreto. Você está pensando que nessa época que se tem hoje? Não, eram roupas que, se hoje a gente visse assim, nossa, a mulher é uma puritana do século XVIII. Mas existia um modo de elas se vestirem para chamar a atenção dos homens. Não sei se cor, não sei se algum objeto, mas existia esse modo. De forma que se você visse uma prostituta hoje, aqui, você falaria para ela, Pai Senhor, temos que ter cuidado. Preste atenção no chefe de casa, futuro marido, no seu pai. Quando ele diz assim, olha, essa roupa aí não. Ele entende, ele vê como um homem. Essa roupa aí não. Não é questão de que ele é um déspota maluco, mas é uma questão de proteção. É uma questão de livrar você de você mesma, das consequências que virão. O quinto, adjetivo, ou a quinta instrução: as mulheres devem ser boas donas de casa. Isso aqui é boas donas de casa. Isso aqui entra como um espinho nos ouvidos da mulher moderna. Como assim ser boa dona de casa? Nós conquistamos nossos direitos para você chegar e vir e querer retroceder. Isso é tudo quadrado, isso aí é uma coisa absurda, retrógrada. Mas o que está na palavra não está condicionado ao tempo. O que está na palavra é verdadeiro. É instrução para a alma humana que não muda. Não muda. Passa geração, inicia geração, e as almas são as mesmas, pecadoras, que precisam da palavra e instrução para a vida. Boas donas de casa. Por que Paulo vai falar isso? Boas donas de casa. Por que isso tem que estar aqui? Boas donas de casa. Ser sensato eu sei, ser honesto eu sei, amar o meu marido, bom, amar meu filho, bom, mas ser dono de casa, eu tenho projetos, eu quero ser empresária, uma mega empresária. E dono de casa? Como assim dono de casa? Paulo joga um banho, dá um banho de água fria. Como assim? Tem que ter um pouco de cuidado de falar sobre isso, porque esse é um espaço muito espinhoso. Eu tenho que saber porque eu não estou falando como um amontoado de células. Eu estou falando com pessoas que muitas vezes estão desequilibradas pelo pecado.
Não são pessoas que não nutrem algum tipo de sentimento, não viveram algo, experiências passadas. São pessoas que estão aqui, que estão à busca da palavra de Deus. São pessoas que têm sentimentos, e a gente tem que entender e tem que buscar conciliar e tem que buscar instruir de forma amorosa essas pessoas. Mas e aí? Será que a Rá traduziu isso errado? Será que não expressa bem o sentido do texto? Você vai ver lá no grego, e ele vai dizer: essa palavra, ela quer dizer cuidadora da casa, que trabalha em casa, a vigia da casa, que mantém a casa cuidada e que é responsável pelos afazeres do lar, doméstica. Opa, e agora? E agora, Paulo, que mandamento é esse? Esse é o mandamento que está de acordo com todos os outros mandamentos anteriores. Ser amante do marido, ser amante de filhos, ser equilibrada, ser dona de casa. Você não conseguirá amar ao seu marido sem ser uma boa dona de casa. Nossa, que coisa boa. Que coisa dura. Como assim, Nathanael? Como assim, Paulo? Como assim, Paulo? Porque é uma coisa que se completa. Se completa. As mulheres mais jovens devem ser instruídas a saber trabalhar na sua casa, administrar o seu lar. O homem governa, a mulher administra. Nós temos hoje uma cultura que nos levou a isso. Por que nos levou a isso? Você perguntaria, por que nos levou a isso? Uma cultura que é bem mais difícil sustentar isso. Por quê? Por causa de uma coisa chamada ociosidade. Ociosidade. Eu já visto muito certo aquele ditado que diz: mente vazia é a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. O diabo está mais agindo, ele é mais astuto na tua ociosidade. Um certo jovem chegou para o pastor e disse assim: olha, pastor, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja, porque esse povo fala da vida dos outros, fica falando da vida dos outros, não gosto de ninguém falando da minha vida. Eu estou estressado, pastor, eu vou sair daqui. Porque olha ali, ó, irmã fulano está falando de irmã ciclana, irmã Zezinha está falando de irmã Zeldinha. Ó, irmão João ali falando do irmão Renato. Olha ali, a irmã não sabe falar ou não sabe cuidar das crianças direito. O pastor fez: ok, senhor, faz o seguinte, você vai sair da igreja, mas antes eu queria que você fizesse uma coisa. Pegou uma prateleira, uma bandeja, colocou na mão dele
encheu uns copos de água, bem quase esborrando. Ele disse o seguinte: olha, faz o seguinte, dê um arrudeio, né? Você vai circular a igreja toda, mas eu quero que você não deixe cair um pingo da água que está nesses copos, ok? Depois disso você está liberado. Ele disse: é só isso, só isso. E o salão era grande, e ele vai lá e começa a andar, né? Opa! Calma, irmão, sai daí, irmão. E começa a fazer o seu trajeto. E depois de uns 15 minutos ele chega. E o pastor olhou assim e disse: e aí? Ele falou: pastor, eu consegui, caiu um pingo aqui só, mas aí você tem que reconsiderar. Ele fez: pronto, agora olhe para mim. Sem olhar para os lados, me diga, o que irmão Zefinho estava fazendo? Não sei, pastor. O que irmão João estava fazendo agora, nesse exato momento? Não sei, pastor. O que irmã Cicrã estava fazendo? Não sei, pastor. Eu falei: pronto, esse é o problema, meu filho, você está desocupado. Quando ele deu um serviço, você focou no serviço, você não está aí para ninguém. Você está apenas focado com o objetivo de executar a tarefa. E esse é o problema de muitos hoje. Estão ociosos e tem tempo demais para olhar para os erros dos outros, o qual o Senhor da igreja nunca nos disse que teríamos pessoas perfeitas no nosso meio. Nunca! Se você quiser focar em mim, na intenção do erro, você vai achar. Porque todo mundo é bom até que se olhe de perto. Todo mundo é bom até que se olhe de perto. Então a ociosidade, ela tem trabalhado muito nesse aspecto, sabe? Antigamente você tinha as mulheres empenhadas no trabalho. Aí você vem com a Revolução Industrial e você começa a industrializar os serviços. Você começa a ter uma máquina de lavar, e agora você não precisa mais estar passando o tempo que você passaria lavando a roupa. Você agora tem uma lavadora de pratos, e você tem tudo para tirar e deixar você com mais tempo. E o que acontece? Você começa a ficar ocioso, e as coisas começaram a ser tendenciosamente a ociosidade. Começaram a ir à ociosidade. E isso produziu tédio, insatisfação e atenção a coisas que não importavam. E isso foi aumentando. Se você tem pessoas que não têm propósito, você tem pessoas que ficarão ociosas. E essas pessoas começarão a dar trabalho. Elas não têm trabalho, ela começa a dar trabalho. Principalmente para a igreja. As pessoas dizem que hoje, na época moderna, as mulheres são saturadas por essa cultura ímpia, feminista, que acredita que quando a esposa é dona de casa, ela está sendo submetida a uma servidão pelos homens. Isso é escravidão imposta pelo patriarcado, os homens dominantes.
Mas ainda existe uma cláusula que dizemos que elas sejam boas donas de casa. Não sei nem fritar um ovo, a mulher diz, ó. Não sei nem fritar um ovo. E ela ainda fala isso com tamanha astúcia, que parece que ela quer aplausos. E as pessoas estão despreocupadas quanto a isso. Mas espera aí. A única coisa que me vem à cabeça quando eu não me sinto desconfortável em falar dessa forma é o seguinte: pegue a sociedade de hoje e veja se ela é espelho para você. Pegue as mulheres de hoje e veja se elas são espelhos para você. Veja os caminhos que elas traçaram e vejam a vida que elas levam. Vejam a vida que elas estão levando e vejam quanto progresso e quanta coisa má, coisas que são totalmente descabíveis esse progresso trouxe. As mulheres alcançaram seu lugar no mercado de trabalho. As mulheres alcançaram seu espaço. Mas as mulheres alcançaram um espaço no presente e esvaziaram o seu futuro. Esse que é o problema. Esse que é o problema. As mulheres em Creta, as velhas lá em Creta, as mulheres mais velhas em Creta, elas estavam alcoolizadas, elas estavam sendo entregues ao vinho. Elas queriam anestesiar a dor. Como já falei aqui, por isso que você vai ver muitas pessoas aumentando o fluxo de idas e vindas a remédios para anestesiar, para fazer adormecer, para fazer com que você se sinta bem através de ansiolíticos. Por isso que você vai ver, porque sabe que não está bom. Você vai alcançar a sua independência financeira, você vai alcançar o seu... foi isso que eu imaginei para a minha vida. Mas quando chegar no final da sua vida, você vai estar totalmente vazio. Por isso que eu falo com vocês, mulheres, o que vocês pensam e onde é que vocês querem chegar? Onde é que vocês querem chegar? O que vocês estão pensando para o futuro? Será que o que vocês desejaram para o futuro é de fato o que Deus quer para você? Ou será que você vai arriscar? Não, vou arriscar. Você vai chegar até lá. Beleza. Mas no final da vida é matemática. É como se estivesse dizendo assim, ó, você preenche o hoje, mas tirando do amanhã. Nos Estados Unidos, sabe, essas coisas foram acontecendo de forma gradativa, sabe? As mulheres começaram a ser inseridas no mercado de trabalho. E hoje, no ano 2000, isso já foi muito mais colocado lá nos Estados Unidos do que aqui. E hoje você vê especialistas que nem crentes são, dizendo o seguinte: olha, está causando danos irreparáveis às nossas crianças. Quando Paulo diz, olha, vocês devem ser amantes de filhos, ele está dizendo que você deve amar brincar de boneco. Que você pega um boneco, você brinca, enjoa, joga para lá. Está falando de um compromisso assumido com os seus filhos, de criá-los para o Senhor. Criar homens que honrem a Deus, homens de fato vão dar a vida pela sua mulher. Você, mãe, vai ter muito mais
com os seus filhos do que o próprio pai que está lá fora, trazendo mantimento, que é a sua obrigação. E vai ter muito mais contato, e você é uma parte extremamente importante. Você precisa estar equilibrada, você precisa estar com as ideias totalmente equilibradas para poder instruir seus filhos, a eles serem homens, as mulheres a serem verdadeiras mulheres. Você pega a maioria dos assassinos, psicopatas, sociopatas, pessoas das mais diversas doenças, entre aspas, dos mais diversos pecados brutos. Pode ter certeza. Pai e mãe. Pode ver, com alguma coisa do pai e da mãe. Você pega uma pessoa que matou 10. Veja a mãe dele, veja o pai dele. Veja que eles não eram piedosos, não eram homens de fato crentes em Jesus Cristo, que viviam na piedade do lar. Talvez eles pudessem aparentar isso, mas no lar não. Aí quando você vai ver, por que você fez isso? Aí quando você começa a investigar, você vai ver, não, minha mãe, meu pai abusava de mim, minha mãe não ligava, não se importava para mim, minha mãe batia em mim como se fosse um cachorro, minha mãe ficava com raiva do meu pai e me batia, me espancava, por não conhecer a palavra. E você vai ver uma sociedade com adultos sendo formados por pessoas totalmente desequilibradas por causa da mãe que optou por se dedicar mais aos seus desejos do que ao que era necessário. Administrar o seu lar. Sabemos que há diversos motivos, né? Eu não estou falando aqui de coisas que lhe inclinaram a isso. Eu disse, falei algo a esse respeito, já foi, não, mas eu sou mãe solteira e... Não estou falando de você não, eu estou falando que você, se você tiver a oportunidade, faça. E lamento pelas que não podem fazer. Lamento bastante, porque a família dela, por mais que ela possa dizer assim, olha, eu criei o meu filho sozinha, eu criei, pode ter certeza que se não tem uma referência de pai ao lado, de pai, não estou falando de tio, não estou falando de avô, não estou falando de pai, uma figura paterna, a figura da mãe, a figura do pai ali do lado. O pai amando a sua mãe como Cristo ama a igreja, e a mulher servindo ou se submetendo à autoridade do seu marido, como a igreja se submete à autoridade de Cristo. Quando você vê a ausência dessas figuras, você vê a distorção humana sendo exacerbada. Por que aquele camarada é tão estranho? Você nota quando você está conversando com uma pessoa que é estranha. Esse camarada é estranho. Pai e mãe. Vai procurar no pai e na mãe dele. É certo, você vai achar. Por quê? Porque não criaram um filho na disciplina do Senhor e nem se disciplinaram para disciplinar. Esse é o problema. Por que você é assim? Por que você fez isso, meu filho? Onde foi que eu errei? A gente vê muito aí nos repórteres, o cara se desesperando. Rapaz, eu trabalhei, eu te dei tudo, e você agora está aqui na delegacia me fazendo passar vergonha? Deu tudo, mas não deu o necessário, que foi conduzir o filho dele à piedade através do amor paternal. A mãe se sentiu obrigada a ir trabalhar, deixando o filho aos cuidados de terceiros, que não vão tratar o seu filho nunca como filho legítimo.
E o filho olha para ele e diz assim: ah, hoje é dia dos pais, eu fui criado com minha tia. Isso justifica? Não justifica não. Eu não estou falando isso de forma a justificar quem é de forma distorcida, não. Eu estou falando dos caminhos que se percorrem para chegar no que é. Por que eu traí minha mulher? Porque eu sou um bebarrão. Meu pai era um bebarrão, meu pai traía minha mãe. Sempre é assim. Sempre é assim. Olha para a família de vocês, olha para o que vocês têm hoje, olha o que vocês vão fazer, vão construir, pense bem. Olha a responsabilidade que vocês têm na mão de vocês de criar pessoas que vão construir um futuro. E se vocês não dedicarem tempo, vocês não dedicarem atenção, vocês vão estar criando monstros. Pessoas desnorteadas, sem rumo. Por isso que Paulo está enfatizando: seja bom dono de casa, saiba o que acontece na sua casa, administre bem o que está acontecendo. Essas pessoas que, não, mas eu criei minha filha sozinha, eu criei meu filho sozinho, amém, que Deus está com saúde, vamos agora tentar entender o que é que está acontecendo, vamos agora tentar tratar a outra parte, mas nunca pode voltar ao passado, a gente nunca pode voltar ao passado para poder dizer: olha, isso aqui nunca aconteceu, porque aconteceu, está lá, e vamos ter que tratar com os resultados hoje. Mas isso não é exemplo para ninguém. O exemplo é que existe um pai, existe uma mãe, existem filhos, existe um pai que ama a mãe assim como Cristo amou a igreja, existe uma mulher que ama a Cristo como a igreja o ama e o está submissa a Ele. É sempre assim. Isso é padrão. Isso é um padrão, e eu digo a você, e ainda tendo esse padrão, muitas vezes, algumas coisas saem do controle. Alguma coisa sai do controle e a gente não sabe, porque nós somos humanos, nós erramos em vários aspectos. Alguma coisa sai do controle, eu não sei mais como. Se para um pai e para uma mãe que estão ali fazendo isso tudo e se dedicando, mas que são falhos, aconteceu isso, imagina para quem não é. Mas eu criei, amém. Glórias a Deus por Deus ter dado capacidade a você de ter criado. Mas isso não é o padrão e não deve ser louvado. Adotar criança, casal homossexual, nunca! Isso nunca vai ser normal. Nunca! Deus estipulou isso de forma clara: pai e mãe. Pai e mãe. Nunca, nenhum cristão deve ser a favor dessa aberração. Nenhum cristão. Mas vai estar no orfanato. Sim, cadê você? Procura educar, rapaz. Você quer justificar um erro com o outro? Como é que é a história? Não estou entendendo. Por que não se justifica um erro com o outro? A mesma coisa, se você acha que vai chegar lá no céu e dizer: mas Senhor, fulano também fazia. Fulano também vai ser condenado, vem. Mas agora vamos condenar aqui, fulano vem cá, fazia também, tchau. Erro é erro. Não vai ter mais por que fulano fazer. Cada um vai ser julgado. E é muito trágico também quando a igreja não se engaja. Quando nós temos pessoas que também não estão engajadas na questão de ajudar essas mulheres viúvas, essas mulheres que não estão tendo esse tipo de condicionamento.
A gente vê e diz assim, rapaz, a gente vai ter que dar suporte a ela, porque a gente sabe que vai ser difícil ser mãe solteira. Imagina, chega uma pessoa que conhece a Cristo, aí você vai ficar lá, olha, não, mas você que se prostituiu. Não, gente. A gente vai ter que contar com a realidade. A realidade é essa, aconteceu, pronto. Você se arrepende? Me arrependo. Amém? Agora a gente vai ter que ajudar de alguma forma. Aí você vai dizer, então quer dizer que mulher não pode trabalhar. É isso, doutor? Mulher não pode trabalhar? Não, nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Porque o ponto não é a mulher pode trabalhar. O ponto não é esse não. Provérbios 31, vamos abrir. Estamos acabando. Provérbios 31, olha para isso, vê, que coisa interessante. O 11. Coração do seu marido confia nela. Nela quem? Na mulher virtuosa. Não haverá falta de ganho. Primeiro, ela aprende a ser econômica, primeiro de tudo. Ela tem que trabalhar para ser econômica. E se existe uma coisa difícil, é economizar. É um trabalho. Fazer o sabão render, fazer as coisas renderem, isso é trabalhoso. Tem que pensar, tem que dedicar tempo. Opa, como é que eu posso... Opa, esse vestido aqui tá bom. Essa calça aqui dá para fazer embanhado e fazer uma bermuda para mim, porque tá rasgada aqui no pé da calça. Como é que eu posso fazer, veja? Ela vai pensando acerca disso. Você trabalha. 13. Leia. 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Opa, a mão dela é calejada, porque ela está trabalhando. Opa, trabalha. A mulher virtuosa trabalha com as suas próprias mãos. O 14 diz que ela traz o seu pão de longe. O 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Opa, o sol nem raiou, ela já está levantando porque tem muito trabalho. Aí o que ela faz? Ela designa. As suas servas hoje aqui podem botar a roupa na máquina, vou fazer isso, fazer aquilo, botar os pratos, vou designar. Ela faz isso e ela se acorda de noite. Por quê? Ela se acorda antes do galo cantar. Por quê? Porque existem muitas coisas serem feitas num dia. Ela também, verso 15, 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela é uma mulher investidora. Ela investe. Pessoal, uma mulher virtuosa. Ela cuida da sua casa e ela tem também o tempo de ser investidora. E ela investe. Olha aqui, ó, ela investe. Ela está dizendo o seguinte, olha. Ela examina uma propriedade, ela adquire e ela planta uma vinha. Ela é investidora. 17. Cinge os ombros de força e fortalece os braços. Isso aqui é mais uma vez, ela é esforçada e é trabalhadora. Ela não cede à ociosidade. 18. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Sabe o que ela faz? Chega no final do dia, ela calcula o rendimento do trabalho dela e diz assim, olha, hoje eu tive um dia bom, apurado. Aí sabe o que ela faz? Ela tem que dormir cedo, porque ela acorda
bem cedo. Não. A sua lâmpada, ela não se apaga. Todo mundo sabe que normalmente as pessoas dormiam ao cair do sol, porque não tinha mais luz. Hoje a gente tem poste no meio da rua, tem a rua clara, a gente tem luz dentro de casa, mas antigamente não. Antigamente tinha uma lâmpadazinha, você ligava a lâmpada, acabava a lâmpada, você ia dormir. E isso não era coisa para durar horas não. Diz assim, então, olha, tinha azeite na sua lâmpada, e essa lâmpada só era apagada quando ela mesma fazia, porque ela ia até tarde calculando as coisas, pensando já no outro dia. Ela conhece o valor de tudo e trabalha até tarde da noite. 19. Esteja as mãos ao fuso, não se pegam na roca. Sabe o que ela faz? Ela prepara os fios da lã, de linho, e tece as suas próprias roupas. Ela era uma costureira. Ela era uma costureira nata. Nós temos o verso 22 também, leio. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela faz lençol, ela faz vestes, ela faz cobertura, ela faz tudo que vai completar no verso 24, leio. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Opa, ela faz tudo isso, ela faz a sua roupa, ela está trabalhando, ela faz cinto, ela vende os cintos. Olha, veja, que mulher econômica, a mulher trabalhadora, a mulher que está ali atenta. Verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Opa, atende ao bom andamento da sua casa. Mas bem, atender ao bom andamento da casa é ser uma boa dona de casa. Esse é o resumo da ópera. Se finaliza com atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Porque sabe que por mais que ela trabalhe nas suas exceções para adquirir dinheiro de forma externa, a maior preocupação dela é o andamento da sua casa. A maior preocupação dela é o andamento da sua casa. E tenho certeza que ela só faz isso de acordo com o seu marido. O que é que tu acha, filho? De eu fazer um cinto aqui para complementar na renda. E o marido olha para ela assim, calcula. Isso é uma boa. Você está dentro de casa, está tudo organizado. É uma boa, vai ser uma renda extra. E ela vai e faz. Ela está atenta ao andar da sua casa. Então o ponto não é se a mulher pode ou não trabalhar, porque ela trabalha. Ela trabalha. Aqui, eu trabalho isso. Isso aqui é trabalho, porque se você começar a buscar dedicação ao que realmente importa na sua vida, você vai encontrar muito trabalho. Muito trabalho pela frente. Agora, se o seu desejo não é se dedicar a isso, você vai desprezar completamente, vai dizer, não, gente, isso não é certo. Eu vou ficar em casa de perna pro ar? Não tem como. Não tem como. A mulher, ela se levantava de madrugada e ela traçava o que vou botar os meninos para estudar, porque ela fazia homeschool, com certeza. E você vê ela traçando e olha, fulana faz isso, a empregada fazia aquilo, bota a máquina para lavar, ela vai estender a roupa,
Ela vai na cidade comprar roupa para sua família, para o marido. Homem geralmente não compra roupa, a mulher que está sempre atenta. Geralmente a mulher está atenta, olha, está ruim essa camisa, está furada, traça com o meu, vou comprar uma roupa, toma aí meu filho. Ela está sempre atenta ao comprar cobertor, ela está sempre agasalhando sua família, ela está sempre trabalhando em prol da sua casa, para o andamento da sua casa. Os seus filhos estão vestidos. Isso em conjunto com o seu marido, que é o provedor de todas as coisas. A questão principal não é se ela pode ou não trabalhar, é como ela deve se comportar em relação ao seu lar. Como é que você está se comportando em relação ao seu lar? Qual foi os pressupostos que implantaram em você para você odiar o seu lar? Por que você despreza tanto o seu lar? Busque equilíbrio. Tente achar na sua família por que eu dei tanto. Por que eu dei tanto? Essa atribuição. Ah, porque mamãe me ensinou assim. Mas ela está errada. Ah, porque eu fui criado com titia, a titia me ensinou assim, ela está errada. Busque equilíbrio, sensatez, através do Espírito Santo, por intermédio da sua palavra. As verdadeiras vítimas hoje não são as mulheres que estão voluntariamente vinculadas por amor ao Senhor, aos seus maridos, ao seu filho e comprometidas com o seu lar. Não são. Sabe por quê? Provérbio 31, 25. Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Quanto ao seu futuro, ela não tem preocupações. Ela não tem preocupações. Ah, vai chegar amanhã, o que é que tem? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sei que amanhã a minha velhice vai ser ditosa, vai ser uma coisa boa. Eu sei que amanhã eu terei filhos que me amam, eu terei um homem ao meu lado que me ama. Eu terei meu marido ao meu lado, abraçado comigo. Nós envelheceremos juntos. Porque não adianta eu me render ao modernismo, ao pós-modernismo e ter tanto direito e na realidade lá no meu futuro está se esvaziando. Lá no meu futuro eu sou uma velha só, não tenho filhos, não tenho ninguém que me acuda. Não há formosura em mim. Eu vou ter que arcar com a depressão, prejuízos, com doenças psicossomáticas que atingem a vida de solidão. Não é uma mulher solitária, é uma mulher cheia de doenças. Não é doença porque da genética não, é doença por causa da cabeça dela, que causa tumores, que causa várias coisas. O espírito faz o osso enfraquecer. O salmista dizia: os meus ossos doem dentro de mim, porque eu sinto a mão de Deus pesando sobre mim. Eu pequei, eu reconheço que eu pequei, e eu fico com meus ossos doloridos. Olhe bem a palavra que hoje está sendo dita aqui. E os homens? O que os homens estão fazendo? Os homens, eu digo os homens modernos, eles estão se omitindo do papel e dizendo para você: faz isso mesmo, pai, isso aí é a felicidade mesmo. Lá no final ele vai dizer assim: ó, a mulher que tu me deste,
a mulher que tu me deste, não tem nada a ver com isso não, a mulher que tu me deste. Rapaz, por que você deixou sua mulher carregando todo esse peso? Por que você está tão tranquilo? Foi ela que quis. Pensando que com isso vai eximir a sua culpa, a sua culpabilidade diante de Deus. Homens, sejam homens, arquem com as consequências. Arque com o prejuízo, assuma o papel de hombridade, dê a vida pelas suas mulheres, pelos seus filhos. Mostre à sua família que pode contar com você a toda hora. Diga assim: eu estou aqui, eu vou demonstrar para a minha família que eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu tenho cuidado dos meus, porque aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se você homem, você solteiro, não se preparar para ser homem, para aprender com Cristo como amar a sua mulher, você vai ter um futuro fracassado, você vai fazer sua mulher fracassar, e dizer: a mulher que tu me deste não vai adiantar de nada, não vai adiantar de nada. Então sejamos homens. Não caiamos nessa ideia que feminiza o homem, tratando o homem como uma coisa, e não como que de fato ele deve ser: homem. Homem. Eu não estou falando de machismo, eu estou falando de ser homem à estatura de Cristo, que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. E você precisa disso, precisa aprender, você precisa dedicar tempo. Porque senão as mulheres, elas verão a possibilidade de dar vazão ao desejo de dominar. Elas dominarão. E vocês e nós seremos dominados. E no final não existe a mulher que tu me deste. Existe o pecado de ambos, que serão tratados com rigor, a ferro e fogo. Que Cristo nos justifique. Mulheres, procurem saber a respeito da sua casa, o bom andamento. O Senhor pedirá conta. Os teus filhos, eles não vão te odiar por causa disso. Teu marido, ele não vai te odiar por causa disso, ele vai te amar ainda mais. Os teus filhos te amarão ainda mais. Você vai ser uma matriarca. Lá no final da sua vida, você vai ter os seus filhos ao redor de vocês, o seu esposo, seu marido ao seu lado, e junto vocês darão a festa, comemorando. E todos dirão: rapaz, minha mãe é uma mulher virtuosa, sábia, inteligente, nos criou com uma capacidade que só pode ter filho de Deus. O meu pai é um homem onde eu posso olhar para ele e dizer: eu quero ser igual ao meu pai. Antigamente se ouvia muito dizer o seguinte: olha, meu pai dizia uma frase que até hoje eu não me esqueço. Aí dizia a frase, né? É um princípio. Era um princípio que se dizia. Aí a pessoa dizia assim: a pessoa repete e leva aquilo. Hoje assim: meu pai fez uma coisa comigo que eu nunca me esqueço. Me bateu, me deixava sozinho em casa, era bêbado. A modernidade tem nos levado a esse precipício. E se não acordarmos hoje para essa realidade, certamente pereceremos como igreja de Cristo, como nosso papel de pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa. Amém.